Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 6, Boa Vista 1. Foi com mais um vendaval de Gyökeres, autor de 3 golos e uma assistência, que o Sporting superou com goleada o obstáculo que lhe foi colocado pelo Boa Vista, que até se pôs em vantagem logo no arranque do jogo e aguentou o 0 nas suas redes até ao minuto 45. Na segunda parte, que os achadrezados encararam sem o lesionado Abascal e para a qual os leões vieram com a condução fina de Bragança e com o futebol demolidor de Gyökeres, o jogo acabou por se tornar bem mais fácil do que o início fazia prever. É que o Boa Vista fez o primeiro remate do jogo por Bozenic, logo no primeiro minuto, por cima da barra, e marcou ao segundo por Makuta, ao minuto 3. Bruno Onyemaechi soltou-se na esquerda, cruzou a bola para a área à meia altura. Israel desfez mal este cruzamento para a entrada da área, onde Makuta fez a bola entrar nas redes em difícil vôlei de primeira. Repetia o Sporting a sensação de golo a frio que já experimentara em Bérgamo contra a Atalanta. E tal como aí, a equipa demorou a engrenar na recuperação, mostrando dificuldades face a um adversário que agrupava perto da sua grande área e punha toda a sua energia no encerramento do espaço interior. Tirando o gol anulado a Trincão, logo aos 6 minutos, por fora de jogo de Paulinho, na construção, e algumas tentativas sem real perigo de Paulinho e Gyökeres, os Leões só se tornaram verdadeiramente ameaçadores ao minuto 36, quando o sueco rompeu pela esquerda e cruzou rasteiro, levando a bola a cruzar a boca da baliza, mas sem que Paulinho chegasse a tempo de a desviar para as redes. E aos 45, já com Ibrahima Camará em vez de Abascal, que se lesionara, a jogada repetiu-se, mas agora com Paulinho a servir uma entrada de carrinho de Gyökeres, que marcou à frente de Filipe Ferreira. O empate repunha alguma justiça no marcador, que depois daqueles 2 remates com que abriu o desafio, o Boa Vista só voltara a avisar a baliza de Franco Israel numa tentativa de Seba Pérez de meio campo, enquanto que os Leões tinham 74% de posse de bola, haviam chutado 11 vezes às redes e criado o suficiente para marcar 1,3 golos. Na segunda parte, com a entrada de Bragança, a dar imaginação à equipa, mas também com a manutenção da intensidade no futebol de Gyökeres, a dinamitar sobretudo o lado direito da defesa do Boa Vista, o Sporting cedo deixou claro que ia ganhar os 3 pontos. Logo aos 49 minutos, Diomande perdeu de uma forma incrível o 2-1, atirando para fora uma recarga a um cabeceamento de Coates que João Gonçalves repelira, mas fazendo-o quando tinha a baliza completamente à sua mercê. 5 minutos depois, porém, Paulinho desfez o empate, encontrando o final de um cruzamento de Jani Katame com um vistoso vôlei. E o jogo resolveu-se aos 3-1, aos 68 minutos. O lance foi uma imagem do que foi a segunda parte. Nuno Santos lançou Gyökeres no espaço, pela esquerda. O sueco arrancou forte, driblou Ibrahima para dentro e chutou a contar. Gyökeres completou o hat-trick de penalti, mas continuou a explorar as debilidades que a fadiga começava a tornar mais notórias na linha defensiva do Boa Vista. A 2 minutos do fim, o sueco ainda teve energia para arrancar até à linha de fundo, com Malheiro a aguentar o corpo a corpo, mas serviu Nuno Santos para o 5-1. Os Leões ainda fizeram o sexto, por Paulinho, de cabeça, após um canto de Nuno Santos, já nas compensações, somando assim mais uma goleada ao rol que já tem nesta Liga. O resultado carimbou uma noite de aproveitamento quase total das oportunidades criadas, mas uma noite de elevado nível de produção de uma equipa que fechou as contas com 23 remates, 11 deles enquadrados, 71% de posse de bola, 45 ações na área adversária e um índice de golos esperados de 3,8 contra apenas 0,1 que o Boa Vista transformou no seu único golo. Mesmo com apenas 3 dias de recuperação e sem uma única opção ofensiva no banco, o Sporting manteve a liderança isolada da Liga e subiu à sua média de golos na competição para uns avassaladores 3 por jogo. E passemos então à fotografia tática deste Sporting Boa Vista, uma partida que o Sporting encarou no seu 3-4-3 habitual e que o Boa Vista contrariou ou tentou contrariar com um misto entre um 3-4-3 e um 3-1-4-2, porque, na verdade, os seus médios ocupavam posições a toda a largura do campo e um dos atacantes baixava muito para a posição no meio-campo. Assim sendo, na equipa do Sporting, Ruben Amorim fez 5
alterações ao 11 que tinha perdido em Bérgamo contra a Atalanta na quinta-feira. Trocou na linha defensiva Santos por Coates e Inácio por Nuno Santos, o que implicou a passagem de Mateus Reis de ala esquerdo para central esquerdo. O lesionado Pedro Gonçalves, que tinha jogado a meio campo em Bérgamo, cedeu a posição ao regressado Morita, que já não sofria da sua gripe. E mais à frente houve ainda a troca de Marcos Edwards por Paulinho, já para não falar na substituição de Ricardo Gaio por Jenny Catamo como ala direito. Assim sendo, o Sporting, no seu 3-4-3, surgiu com Franco Israel na baliza, depois tripla de defesas com Diomande, Coates e Mateus Reis, sendo que com a equipa a perder com muita frequência, Diomande e Mateus Reis apareciam bem dentro do meio-campo ofensivo, a funcionarem quase como que médios, porque era preciso empurrar o adversário para trás. Linha de 4 a seguir com Jenny Catamo a partir do lado direito, Nuno Santos no lado esquerdo e Morita e Ullmann como dupla de médios. Mais à frente, Trincão baixava um pouco mais para as entrelinhas, partia do corredor direito, mas aparecia muitas vezes no corredor central, a tentar jogar como uma espécie de número 10. E porquê? Porque Gyökeres era o ponta de lança e Paulinho era o avançado interior esquerdo, mas aparecia não só muito mais à frente, muito mais próximo de Gyökeres, como alternava muito a largura, e ele surgiu muitas vezes junto à linha lateral, sobretudo na primeira parte, com a presença na área para ceder precisamente essa largura a Gyökeres, nos momentos em que o sueco tentava explorar o corredor esquerdo do ataque. Trocaram muito de posição um com o outro. Ora, do outro lado, a equipa do Boa Vista fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha vencido o Moreirense por 1-0. Foram elas a saída de Bruno Lourenço para a entrada de Reizinho e ainda as trocas da dupla de médios que tinha jogado frente à equipa de Moreira de Cónegos. Ibrahima Camará e Vukotic cederam a posição a Makutá e a Seba Pérez, que voltou de suspensão, porque não tinha podido jogar contra o Moreirense porque tinha completado uma série de cartões amarelos. Assim sendo, aquilo que no papel parecia ser um 3-4-3 do Boa Vista foi muito mais um 3-5-2, embora defensivamente a equipa se colocasse quase sempre em 5-4-1. Vou passar a explicar como. João Gonçalves era o guarda-redes, havia 3 centrais, Tchidouzi, o central pela direita, Rodrigo Abascal, o central do meio e Filipe Ferreira, o central da esquerda. Depois, claríssimo que Pedro Malheiro era o ala direito e Bruno Onyemaichi o ala esquerdo. Mas daí para a frente, aquilo que era seguro era que Seba Pérez aparecia na zona central à frente dos 3 centrais. E depois a equipa tinha como que em Makutá uma espécie de médio interior direito e em Reizinho o médio interior esquerdo. Abria Agra no ataque no lado esquerdo, não tinha um extremo direito. Era Makutá quem muitas vezes tentava explorar essa posição. E tinha Bozenic como ponta de lança. Defensivamente, Pedro Malheiro encostava atrás no lado direito, Bruno Onyemaichi encostava atrás no lado esquerdo e depois quem fechava o corredor central eram Seba Pérez e Reizinho, porque Agra baixava para médio esquerdo e Makutá fechava o corredor direito à frente de Pedro Malheiro. Isto teve a virtude de fechar muito bem o corredor central. O Sporting, na primeira parte, teve muitas dificuldades para conseguir ligar o jogo por dentro, porque Pérez, Makutá e Reizinho não só encaixavam em Trincão, Morita e Ullmann, como muitas vezes lhes impediam, lhes fechavam as linhas de passe, mas também na segunda parte as dificuldades foram sendo maiores e por várias razões. E a primeira delas foi a lesão de Rodrigo Abascal. Abascal saiu ao minuto 41, magoado. Para o lugar dele entrou Ibrahima Camará, um médio de rotinas, que foi jogar como central direito, derivando de Tchidouzi para a posição de central do meio. E Ibrahima Camará nunca foi capaz de segurar o lado esquerdo do ataque do Sporting, porque lhe aparecia em cima Paulinho, porque lhe aparecia em cima Gyökeres, porque lhe aparecia em cima Nuno Santos. Pedro Malheiro também não foi de grande ajuda e a equipa do Boa Vista começou a claudicar precisamente por esse lado. Aliás,
Foi um bocadinho por aí que nasceu o lance do gol do empate e foi por aí que nasceram a maior parte dos golos da equipa do Sporting. Ao intervalo, Ruben Amorim trocou Yulman por Daniel Bragança. Yulman já tinha visto um cartão amarelo, um lance de desentendimento com Salvador Agra, e aproveitou o treinador do Sporting para dar um bocadinho mais de criatividade à sua zona de meio campo, até porque olhava-se para o banco do Sporting e, tendo em conta a lesão de Pedro Gonçalves e de Marcos Edwards, o Sporting não tinha uma única alternativa ofensiva no banco. Não havia jogadores de ataque. Ao minuto 55, e isto logo a seguir ao segundo golo do Sporting, marcado por Paulinho, os Leões trocaram Mateus Reis por Gonçalo Inácio, que foi colocar-se também como central esquerdo, onde estava Mateus Reis, mas atenção, a troca estava já para ser realizada no momento em que Paulinho fez o 2-1. Pouco depois, foi o Boa Vista quem voltou a mexer, minuto 58, saiu o Reizinho, entrou Bruno Lourenço. Bruno Lourenço foi colocar-se no lado direito do ataque, permitindo que Makutá derivasse para uma posição mais central. E nessa altura o Boa Vista assumiu mesmo o seu 3-4-3 ofensivo. Porquê? Porque passou a ter Bruno Lourenço na frente ao mesmo nível que tinha Agra, próximo de Bozenic. Depois, minuto 72, mais uma troca atrás no Sporting, saiu Diomande, entrou Quaresma, também apenas para rodar a tripla de trás, e ao minuto 80, já com 4-1 no marcador, e percebendo que não ia tirar nada do jogo, o Boa Vista acabou por rodar um bocadinho e proteger alguns dos jogadores com os quais conta para as batalhas que achava que ainda podia ganhar. Saíram Salvador Agra, Seba Pérez, e Filipe Ferreira para as entradas de Joel Silva, Vukotic e Tiago Machado. Isto quer dizer que o Boa Vista acabou a partida com Ibrahima, Chidouzi e Bruno como centrais. Bruno derivou da ala esquerdo para central esquerdo. Makutá, que tinha começado o jogo como médio ofensivo direito, que depois passar a médio centro, acabou como ala esquerdo. Do outro lado, a ala direita era Malheira. A dupla de médios passou então a ser Lourenço e Vukotic, com Joel Silva e Tiago Machado no apoio direto a Bozenic na frente. Portanto, uma equipa muito diferente daquela que tinha começado o jogo. Por fim, ao minuto 83, mexeu ainda o Sporting, trocando Trincão por Gaio. Gaio foi para a ala direito e Jani Catamo avançou para o ataque, para a posição de avançado direito, e saiu ainda Morita para a entrada de Quandredi, também para a zona de meio-campo, e aqui sem alterações do ponto de vista tático. O Boa Vista fez uma primeira parte bastante aceitável, tanto que chegou ao intervalo empatado. Nessa altura, o melhor jogador da equipa estava a ser Makutá, o tal centrocampista que estava a atuar mais sobre a direita quando a equipa atacava. Possante, sempre a conseguir desenhar bem as trajetórias, marcou um belíssimo golo, um golo de execução técnica difícil, e perto dele, em termos de qualidade, estavam Abascal, que estava a assegurar a zona defensiva da equipa, bem como Seba Pérez e Reizinho, porque foi muito por aí, pela atuação dos três médios, que a equipa do Boa Vista estava a conseguir fechar o seu espaço defensivo. Depois, na segunda parte, a equipa claudicou, e claudicou não só física, como técnica e taticamente, pelo que quase toda a gente desceu uns furos em termos de qualidade exibicional, mas foi nessa altura também que apareceram os melhores jogadores do Sporting, aqueles que acabaram por ser os melhores jogadores em campo. Fizeram boa exibição os médios, Morita bem durante todo o jogo, Yulman não estava a jogar mal, mas já tinha amarelo, acabou por sair para dar entrada a Bragança, que fez uma belíssima segunda parte, sempre muito criativo na forma de levar a equipa para a frente, mas os três principais craques da equipa foram, sem dúvida nenhuma, Nuno Santos, sempre muito importante a rasgar o jogo pelo lado esquerdo, hoje num nível superior ao de Jani Catamo do lado direito. Paulinho, muito próximo de Gyökeres, a funcionar muito bem em alternância com o sueco, ora um à esquerda e o outro ao meio, ora invertendo os papéis, e Viktor Gyökeres, que marcou 3 golos, fez uma assistência e dinamitou por completo a defesa da equipa do Boa Vista. Para mim, foi ele o herói do jogo, mas a qualquer dos outros dois ficaria também igualmente bem esta distinção. Acabou por acertar, ainda com o auxílio do VAR, nos lances decisivos do jogo, o árbitro António Nobre. E eles foram basicamente 4. Logo aos 6 minutos, golo anulado a Trincão. Há, de facto, fora de jogo de Paulinho, no início da
jogada, e antes da bola ainda chegar a Morita e depois a Trincão, foram 26 centímetros, segundo mostraram as linhas que vieram da cidade do futebol. Depois, ao minuto 32, há um desentendimento entre Salvador Agra e Morten Hjulmand, estão a agarrar-se um ao outro, acabam por se repelir. Há mesmo um safanão de Agra no peito de Hjulmand, foi de mão aberta, parece-me que se aceita o cartão amarelo que foi mostrado aos dois jogadores, precisamente por estarem a agarrar-se e por se terem desentendido logo a seguir. Por fim, ao minuto 38, o Gyökeres caiu na área, pediu falta, não existiu, portanto foi também boa a avaliação de António Nobre. E, por fim, o lance que pode dar mais que falar, não que tenha sido decisivo em termos de resultado, já havia 3-1 para o Sporting, mas foi a marcação da grande penalidade que deu o golo a Gyökeres. Isto aconteceu num pontapé de canto, em que a bola vem no ar e ouve-se claramente o apito do árbitro, António Nobre. O cabeceamento de Coates, que leva a bola até ao fundo das redes, poderia ter sido golo do Sporting, já não conta, porque o árbitro já tinha apitado e, portanto, essa é uma questão que desde logo fica fora de causa. Aquilo que o árbitro, a razão pela qual o árbitro tinha apitado era para conversar na altura com Gonçalo Inácio e Seba Pérez, porque os dois tinham acabado por ir parar ao chão, estavam a embrulhar-se naqueles lances em que é habitual isso acontecer nos pontapés de canto. Acontece que depois o VAR, uma vez que o árbitro interrompeu o jogo, o VAR chamou o árbitro para ir ver as imagens e para reparar que, com a bola já em jogo, isto é, já tinha Nuno Santos batido o pontapé de canto, Seba Pérez ainda estava a agarrar Gonçalo Inácio. Não se coloca aqui a questão de quando é que começou a ação, porque a ação começou antes da bola ser batida, continuou depois da bola ser batida, e não se coloca por uma razão muito simples: antes da bola ser batida, a bola não estava sequer, naturalmente, em jogo. Portanto, aquilo que tem que se ver é que, no momento em que a bola já está em jogo, o jogador está a ser agarrado. Agora, o que se pode dizer depois é que, enfim, muitos destes agarrões acabam por não se marcar. Poderá não ser um lance claro e óbvio, porque pode haver ali agarrões de parte a parte. Não me chocaria nada que não tivesse marcado a grande penalidade, mas na verdade não se pode dizer que ela seja, que não tenha sido penalti, porque foi. A bola já está em jogo e está a ser agarrado Gonçalo Inácio por Seba Pérez. Portanto, acaba por ser um lance com um preciosismo técnico, sobretudo por parte do VAR, mas não pode dizer-se de todo que seja uma decisão incorreta aquela que acabou por ser tomada por António Nobre, que, assim sendo, acabou por fazer uma arbitragem bastante regular. Futebol de verdade.